Então vamos lá? Bom, um assunto que está em alta no Brasil dos últimos tempos é a nova tributação, né? Ela não tem efeitos práticos agora, mas está sendo discutida tanto pelos governadores quanto pela União há muito tempo, e dessa vez a gente teve um posicionamento interessante do presidente da Fiesp, né? Para quem não sabe, a Fiesp é uma entidade que reúne ali a opinião dos industriais, é como se fosse um sindicato de industriais, dos donos das indústrias, né? E eles sempre têm opiniões ali contundentes a respeito da economia, etc, porque isso impacta diretamente no negócio deles. A gente tem visto uma desindustrialização do Brasil nos últimos anos, né? Cada vez mais a gente perdendo indústrias, e todo mundo sabe que perdeu indústria, você perde a capacidade de gerar empregos de qualidade com uma remuneração condizente. E ele teve uma opinião aqui muito interessante e me dá muito receio, porque na verdade eu acho que o que ele tá pontuando é impossível de acontecer na prática. Antes de mais nada, quer o Sardinha Raiz? Já deixa o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. A primeira pergunta que você pode me fazer aqui é: eu sou investidor, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu tenho a ver com imposto? O que eu tenho a ver com a tributação específica? Quando a gente investe na bolsa de valores ou em fundos imobiliários, etc., você investe em negócios ali, né, específicos, que tem que ter um crescimento, etc., para que se valorizem, para pagar os nossos dividendos ali que vêm do lucro da empresa, ou mesmo para ter um crescimento no preço das ações, porque elas se valorizarem, etc. Raul, não, eu só invisto em renda fixa. Mesma coisa, a renda fixa ela é utilizada, né, para emprestar dinheiro ali, o CRI, CRA, por exemplo, o LCI, LCA, são utilizados para emprestar dinheiro para empresas do setor imobiliário, para as empresas do setor agrícola, ou os próprios bancos, eles precisam ter uma operação financeira, eles precisam emprestar dinheiro ali também para pessoas comprarem suas casas, etc. E se o mercado se desaquece para todo mundo. Não existe investimento sem economia sólida. Esse é o primeiro passo que você precisa entender, é, numa crise, a gente vai pro pau junto com a população de modo geral. Mas aí eu tenho proteção IPCA, sei lá o quê, eu gosto mais de investir no tesouro mesmo. Exato, a arrecadação do Brasil, ela pode diminuir. O PIB do Brasil caiu nos últimos anos, drasticamente. Com essa queda também você tem uma diminuição aí na atividade econômica de modo geral, e se isso se alavanca, a gente pode até agravar o ponto que o país tem que dar um calote, imagina, né? O que você tem a ver com isso aqui? Tudo, absolutamente tudo, principalmente por morar aqui. Isso aqui pode levar o nosso país ao fracasso ou à alegria, né? A ruína ou a alegria de um país está relacionada diretamente à forma como ele cobra os tributos. Há mais de 30 anos a gente discute no Brasil uma reforma tributária, porque todo mundo sabe que está errado, mas tem muitas dúvidas quanto ao que fazer. A gente tem hoje no Brasil mais de 400 mil normas tributárias. Tem 27 mil normas tributárias só no que se refere a imposto estadual. Mais de 1000 normas para cada estado da federação. É brincadeira um negócio desse, né? O assunto todo é muito complexo. Não dá para você transformar em um livro de 400 mil páginas, não daria para você transformar num resumo de 10. É difícil, né? Já expliquei um vídeo só sobre a reforma aqui, não vou ficar me atentando muito. O que tentaram fazer era tentar deixar esse sistema menos disfuncional, para que a gente não precise de equipes de contabilidade inteira para saber quanto imposto que a empresa tem que pagar, e isso tem uma discussão e depois virar um processo que vira restituição de dinheiro que você pagou de imposto. A coisa ficou tão complexa que a gente precisava disso. A gente conseguiu, né? A gente conseguiu uma simplificação, querendo ou não, tá, existem críticas ao modelo, o que passou, o que não passou, mas vamos agora para o que funcionou, né? Que é como o Josué Gomes da Silva falou aí. Ele disse o seguinte: a gente tem agora o imposto sobre valor agregado, IVA, mesmo esquema da Europa. O Brasil, quando ele não sabe o que fazer, copia alguma coisa da Europa, e foi o que a gente fez aqui, que é um sistema de simplificação do nosso tributo atual. De acordo com as estimativas do governo, a alíquota de imposto que vai substituir os atuais tributos federais e estaduais deve variar de 25,7% a 27,3%, uma média de 26,5%, né? E o que acontece? A gente tinha lá atrás a ideia de criar ali uma alíquota de imposto que fosse geral, pelo menos de 20% a 21%, é o que se discutiria de maneira razoável. Mas aí o Brasil acabou entrando numa coisa que, se a gente não cobrar os nossos senadores e se não cobrar bem mesmo o nosso Congresso, porque o CBS e o IBS agora, que chama o IVA dual, né, eles são geridos respectivamente pela União e pelo Estado. Só que o Estado ele ficou meio sem poder, que a União concentrou as decisões de tributos agora de maneira geral. E o que acontece? Instituiu-se um imposto aí, e aí no Brasil a gente tem uma coisa chamada lobby. Alguns setores da sociedade, eles têm mais poder de fogo do que outros. Como é que funciona isso? É assim, você tem uma classe, vamos supor a classe média, ela se junta num sindicato, se organiza ali em alguma organização, todo mundo, escolhe um presidente, acumula aquela massa de que vira assim, ó, a gente representa a opinião agora de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas. A gente vai ali e faz um lobby com o Estado, seja usando dinheiro, né? É
comum, vai ali, faz uma pressão naquele setor específico, com dinheiro, com ameaças, vai ali, faz, e aí um deputado vai lá e lança um projeto para ter uma exceção, aí os senadores, aí o projeto vai passando, aí tem uma exceção. Então agora o setor tal tem exceção, aí agora o outro setor tal tem exceção, agora o outro setor tal tem exceção, agora o outro setor tal tem exceção. Cada vez que você cria um incentivo para um setor específico, você tem que tirar esse ganho de outro lugar. Normalmente, qual setor da sociedade menos tem gente que consegue ter poder ali? Você. No geral, eles começam a colocar uma exceção, coloca outra exceção, coloca outra exceção, coloca outra exceção, estoura em quem? Na população de modo geral. E esse negócio já tá de novo cheio de retalho, cheio de penduricalha, cheio de porcaria. Novamente, a gente chegou num estado aqui, né, que o aspecto tributário já tá cheio de regime de exceção. Eu não vou ficar aqui falando de todos os setores, mas se você pegar e der uma olhada em quantas exceções já se fala da gente ter ali, a gente já fez de novo a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas a gente tá indo pelo mesmo caminho. Então, ou isso aqui reduz para que a gente possa ter um ganho de eficiência, para que o Brasil possa crescer mesmo, para que a gente possa simplificar essa quantidade de contadores fazendo serviço que não é de contador, não é o problema, gente, existiu o contador. É que o contador era para ganhar em benefício não fiscal, né? Era para ele ter um benefício na empresa. Pô, a gente vai pensar aqui numa estratégia agora pra gente fazer com menos custo, trazer tal coisa de tal lugar que é mais barato que daqui. A função de um contador, de quem trabalha nessa área no mundo, é essa, né? É cuidar ali das contas da empresa. No Brasil é entender o que tá escrito na lei. Olha que delírio você criar uma classe burocrática paralela à burocracia estatal. E aí você acha que o contador, ele tá tendo um bom ganho nesse caso, né? Óbvio que não, né? Um contador que ele briga simplesmente para ler burocracia não é bom. Aí o cara tem que entrar aí vira quase um advogado. É tipo assim, eu tenho um entendimento tal e nosso escritório tem 16 advogados para te representar nesse entendimento. Ah, putaria. Aí a gente perde eficiência, o país não se desenvolve e não cresce. Então assim, presta atenção no que tá acontecendo, entenda como se a reforma tributária fosse a coisa mais importante da sua vida nos próximos anos aí, porque se vocês não fizerem o trabalho de votar direito, cobrar esses cornos, nisso aqui vai virar um inferno, e depois que o inferno tá feito, não adianta você ficar chorando. Ah, mas agora tá desemprego no Brasil. Ah, mas meu salário é uma porcaria. É agora. A hora de você prestar atenção, antes deles começar a mexer nisso aqui até 2030, que eles vão ficar de putaria nisso aqui, e vai vir outro, vai cancelar, e vai vir outro. É uma discussão infinita. Não vai ficar desse jeito. Mas o que a gente precisa fazer é realmente obrigar esses caras a fazerem a coisa correta. Agora, independente do que aconteça aqui, né, a gente tem também muita gente na internet com uma visão extremamente maluca, né? Eu nunca consigo compreender o que essas pessoas estão querendo, que aí agora estão falando do fim do mundo, como se a reforma tributária fosse acabar com o Brasil, como se fosse destruir o país completamente. A gente tem um país com 400 mil normas tributárias, a gente continua existindo, né? Então, assim, qualquer ganho de eficiência que a gente tiver aqui, por menor que ele seja, se a gente conseguir ter um ganho de eficiência, um imposto um pouquinho menor para alguns setores da sociedade, difícil, porque o governo sempre mexe para aumentar, mas independente de qualquer coisa, a economia brasileira é uma economia comoditizada, gente. O Brasil não tem grandes indústrias, não tem sei lá o quê. Então é como se a gente fosse sair. Imagina, ó, hoje já tem muita tecnologia aplicada ao agronegócio. Então um exemplo que eu vou dar aqui é só um exemplo para você entender qual que é a situação atual do país que você vive. Você tem uma cidade, aqui por exemplo, igual Goiânia, uma cidade bem desenvolvida, a gente tem algumas fábricas, etc. Tem aqui esse sistema aqui. Se a gente andar alguns quilômetros para dentro do estado de Goiás, você vai chegar num lugar que ali tem gado, que ali vai ter uma plantação de alguma coisa, soja, no geral, é isso, né? Quais desses dois lugares está mais bem desenvolvido, né? Então, tá, se você fosse fazer um investimento, onde é que você ia fazer? Você ia fazer um investimento num lugar que já está mais desenvolvido ou que tem que desenvolver? Tem que desenvolver. A ideia geral das pessoas é, vamos investir onde está desenvolvido, não é isso? Porque aqui você tem já aquela área mais desenvolvida. Agora, se você faz um investimento naquela área que tem para se desenvolver, você tem uma chance muito maior de ganho, porque qualquer coisa que acrescenta aqui é desenvolvimento e resulta, né, em alguma coisa diferente daquilo que é feito. Se a gente olhar para o Brasil de modo geral hoje, o Brasil é um país de grandes oportunidades. A gente tem a maior parte das reservas, basicamente tudo. Tem ouro, tem petróleo, tem todas as riquezas, é a prova que Deus é brasileiro, né? Não tem terremoto, não tem crise, não tem envolvimento com guerra, não tem nada. Então quando você olha para o mundo inteiro hoje e olha pra gente, o que você tem? Um país que está fornecendo comida para o mundo e que tem que fazer um processo de industrialização. Raul, mas não foi feita a industrialização brasileira? Não, gente. A nossa economia hoje, ela é uma economia que vem do campo ainda. Então a gente nem passou por esse período, né, que alguns outros países passaram anos atrás, desse processo de industrialização um pouco mais agressivo. Raul, mas no Brasil tem indústria, o agro tá usando, né? A tecnologia do agro. Gente, a tecnologia do agro a gente já desenvolveu. A gente chegou já num lugar que a gente tem provavelmente o agronegócio mais eficiente do mundo. A gente precisa ir para outras áreas agora e precisa sim um pouco de investimento em tecnologia, precisa ter empresas de tecnologia, precisa ter indústria 4.0, precisa ter essas coisas pra gente começar a acessar esses mercados. Mas assim, tem como a gente ir pra trás? Não vai pra trás do que a gente já tá, não tem como, porque a gente nem chegou a fazer o que os outros países fizeram. Quando as pessoas falam pra você que o mundo vai acabar por causa disso e daquilo, esquece. O Brasil
já é um país que está atrasado em relação aos demais. A gente não é um país desenvolvido. Não se compara a gente com os Estados Unidos da vida, não se compara a gente com a França, com a Alemanha. A gente é comparado com quem, gente? A gente é comparado com os outros países em desenvolvimento. É porque às vezes vocês têm uma sensação de que a gente é muito mais forte do que a gente realmente é. Então aqui talvez agora eu dê uma ferida no seu ego, né? Aqui tem uma lista dos países do mundo por quantidade de empresas que esse país tem ali na Bolsa de Valores, por quantidade de valor de mercado dessas empresas. Eu vou mostrar pra vocês, aqui você começa, né, com os países que a gente realmente sabe que são gigantes. Estados Unidos, a gente tem aqui 52 trilhões, né, de dólares, né, em market cap, 3.616 empresas. A China vem logo em segundo, com 6 trilhões 482 bilhões de dólares, 313 empresas. Raul, mas a China é muito mais próxima em PIB do que os Estados Unidos. A China tem uma ampla concentração de empresas no setor estatal, né? Porque a China, ela tem um Estado comunista, um capitalismo de Estado, poderia-se dizer, né? Porque ela investe, exporta, etc e tal. Ela não é um país fechado para o mundo, mas ela é um país que não faz muito IPO de empresas e que o mercado não é tão disposto a investir na China, porque a China é mais fechadinha com algumas coisas. Por exemplo, olha, estava investindo no setor de educação lá na China. Tinha muita gente investindo até um tempo atrás. Do nada, a China baixou uma portaria e falou, agora acabou. Ninguém mais pode investir, que a educação tem que ser pública. Então, sumiu aquelas empresas. E a China faz isso com determinada frequência. Não tô dizendo aqui que não tá funcionando o modelo deles lá, tô entrando no aspecto de liberdade, que esse vídeo não é pra isso, né? Eu já dei minha opinião sobre isso várias vezes, não concordo, mas aí é outra coisa. A gente tá falando aqui de tamanho de mercado. Aí você vem com o Japão, que era até, na época que a gente era criança, não sei se você lembra, mas o Japão era tudo do Japão, né? Você ia pegar a televisão, era sempre Toshiba. Você ia ligar, sei lá o que, era tudo empresa japonesa, cara. A câmera, Nikon, Canon, sei lá o que, tudo era do Japão. Aí o Japão depois teve uma recessãozinha, aí o Nikkei levou 30 anos pra voltar, mas tá aqui um grande mercado. Índia, Reino Unido, França, Arábia Saudita, olha só, olha onde a gente tá. Alemanha, né? A Alemanha é nona, né? A gente vai vendo aqui, olha onde a gente tá. A gente tá em 20º. O nosso mercado, ele é muito próximo de países muito pequenos, né? Porque a Espanha tem pouca população, Itália também tem pouca população, e aí aqui já tem México, Rússia, Indonésia, são países muito próximos da gente. Então aqui quando você olha, até Finlândia, que é um país pequenininho, a gente é mais próximo desses países menores, né, do que dos gigantões, entende? Olha a distância que a gente tá para esses países. Então o nosso mercado é um mercado ainda nem desenvolvido. A gente tem ali alguns setores. Você vê que os outros países que estão junto com a gente, na mesma posição que a gente, com o mercado pequenininho desse jeito, são países ou muito pequenos populacionalmente ou com economia que não é tão expressiva assim, né? Quando a gente estava falando de mercado ali, então vocês viram o tamanho do nosso mercado, né? Agora aqui a gente vai fazer uma avaliação de risco, bem mais simples, só para vocês verem aqui. Aqui são o nome das agências, S&P, a Moody's, né, e etc. E aí você vê as letrinhas aqui, isso aqui é tipo as notas americanas, tá? É tipo de 10 a X. Então é 3 vezes A, é a melhor situação possível. Quem é 3A, né? Triple A, que a gente diria. Austrália, Canadá, Dinamarca, a Alemanha, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, né? E Switzerland, Norway, Sweden. Aqui só esse país, aqui você já vê que já vai diminuindo, né? Aí Singapura, papapá. Quando a gente vai descendo, você vai encontrando outros países em risco, né? Raul, mas nem os Estados Unidos, porque os Estados Unidos agora é um AA+, né? Porque perdeu ali um pouco de avaliação de risco, mas você vê aqui a chance, isso aqui é a chance de dar calote, né? Então, quanto menos nota você tem aqui, mais significaria que seu país está exposto a um calote. Vamos ver qual nota que é o Brasil e quais países se compara. Aqui você já viu Portugal, Espanha, você vê que apesar de mercados menores, muitas vezes que a gente, eles são menos arriscados, né? Ó, Itália tá aqui, Botsuana tá aqui. O Brasil tá onde nessa história? Vamos lá? BB menos. Debaixo do Botsuana, debaixo do Vietnã, debaixo da Geórgia, debaixo do Paraguai, debaixo de Trinidad e Tobago. Essa é a nossa situação. Debaixo de Omã, debaixo da Colômbia, de Aruba, da Índia, lógico, né? Do México também. País exótico. Então, o que eu tô falando pra vocês, a gente nem desenvolveu o mercado ainda. Pra você tá falando, a gente tem uma crise, o que é acentuada, não é isso. A gente é um país de baixa avaliação de risco, porque é um país comoditizado com problemas políticos estruturais. Mas, conhecendo a putaria do Brasil como a gente sempre conhece, é um país novinho também. Quanto tempo a gente tem de independência de Portugal? A gente é nada. Né? Não tem de independência nada. Nosso país ainda nem se desenvolveu. Então, a gente tem um grande potencial de crescimento. Investir no Brasil faz sim muito sentido. Raul, mas o político tal. Gente, pega historicamente o Brasil, vai lá desde o Deodoro, passa lá pelo Floriano, Prudente de Moraes, Hermes da Fonseca, Rodrigues Alves, que era prefeito do Rio de Janeiro, era presidente, mas só fez coisa pelo Rio de Janeiro, ele deixou o Rio bonito, hein? Fez saneamento básico também, ele e o Oswaldo Cruz. Não sabia quem era o Oswaldo Cruz, foi ele juntinho com o Rodrigues Alves, ele vacinou a população inteira. Uma situação. A grande questão é que quando você pega, você vai ver que o Brasil, ele sempre cresceu assim, né? Ele vai, um negócio meio assim, a gente acerta 10 anos, erra 40, aí acerta mais 10 de novo, erra 65, e assim a gente vai chegando. A gente foi chegando, mas quando a gente acerta bem, né? Aí
a capa da Times, negócio subindo, tará, já a gente pega uma outra explosãozinha de commodity, um negócio legal, constrói umas fábricas, daqui a pouco vem uma marca de carro brasileira, quem sabe, vem um doido aí e abre um negócio interessante, tem uma ideia genial, inventa um avião e a gente vai indo de novo. Então é isso aí, é esse o nosso modelo, não precisa se preocupar, o Brasil não vai acabar. Ao contrário do que essas pessoas estão dizendo, a gente está indo num caminho de fazer uma simplificação tributária, a gente vai chegar, talvez, né, se a gente não fizer muita besteira, num lugar melhor do que a gente está agora, mais simplificado, com menos burocracia. Não tá de tudo ruim, é porque o pessoal tem que reclamar para melhorar, mas não tá de tudo ruim também. A coisa foi boa, a gente caminhou bem ali na gestão do Bolsonaro em vários aspectos, em desburocratização de vários lugares, tem caminhado agora no governo Lula também, numa desburocratização de vários lugares. Então todo mundo sabe que tá ruim, né? Aí cada um tem um jeito de melhorar. Eu não gosto do Lula, vocês bem sabem disso, né? Eu vivo reclamando, fazendo piada. Mas o Haddad ali tem feito um trabalho interessante de compartimentar, tentar chegar. Se fosse um negócio menos intervencionista, e se passasse essa reforma, usasse esse esforço, né? Esse capital político, use esse capital político aí, ô Andrade, pra poder tentar chegar num acordo que não dê tantas exceções. Vocês já não gostam mesmo das exceções? Tem que dar um jeito da gente tributar essa galera toda pra deixar o ambiente de negócio mais competitivo pro empresário pequenininho ter uma chance também. Porque senão a gente nunca vai se desenvolver. É isso, não é? Concordo 100%. Então é isso. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo todo, o que eu vou te dizer, vai aí ao vp.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, responde para minhas perguntinhas que eu vou te ensinar. Você não entendeu nada de risco, ok, Raul? Não entendi, esse negócio não é para mim. Eu te ensino a investir no Brasil e no mundo inteiro. E o detalhe, se você já é rico, só falar eu sou rico, né, ali na hora que você fizer o cadastro aqui. Por quê? Porque além de tudo a gente ajuda a abrir offshore, a não pagar imposto, caralho de asa. Independente do que acontecer também. Você não tem nada com isso, porque é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É assim que funciona. Então vai aqui, organiza que a gente te ensina a fazer aqui, investir nos ETFs irlandeses, pra você não pagar tributo também nos Estados Unidos. Uma elisãozinha fiscal tranquila, eu te ajudo a fazer. Pode ir lá que eu vou te ajudar a investir seu dinheiro no Brasil e no mundo todo de maneira consciente para você ganhar cada vez mais dinheiro. Fez sentido? Fez sentido. Se não aprender a investir, o Cazé tá me lembrando aqui, a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá? Então, Raul, não fiz isso aqui, não funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Um beijo, até o próximo vídeo.